Pois é, a produção me avisou que tem um trecho de uma manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tecendo críticas à maneira como os Estados Unidos têm tratado dessas questões. Vamos acompanhar. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Manifestação de Fernando Haddad, inclusive parte dessa fala totalmente conectada ao que disseram os nossos convidados. E rapidamente, para nós passarmos, daqui a pouco a gente retoma a nossa discussão e avaliação sobre as questões econômicas do plano anunciado pelo governo federal, mas, professor Marconi, tem uma questão que envolve também a necessidade de você identificar quem é o seu oponente, né? No caso, os Estados Unidos. É preciso garantir a soberania, sim, mas pensando em um processo de negociação, você acha que as nossas lideranças deveriam falar menos? Porque a gente tem acompanhado, inclusive, respostas enfáticas à maneira como os Estados Unidos têm se posicionado. É esse o tom que deve ser adotado ou você acha que é preciso talvez ignorar e seguir e fazer o nosso aqui? Olha, eu acho que o discurso que o presidente faz aqui, o presidente Trump faz lá, são discursos justamente que têm uma retórica, né, tá certo? Eles se colocam para, vamos dizer, colocar uma posição do país muito clara e tentar defendê-la, né? Então eu vejo assim, a hora que o Trump, de certa forma, ele faz uma fala lá, tá certo? O Lula deveria ficar quieto aqui, o presidente Lula, o presidente Trump, eu acho que não. Tem gente que diz que sim, tem gente que fala que não. Eu acho que não, mas a questão maior aí, eu acho que é o trabalho que a diplomacia faz por trás desse jogo. Porque tem um jogo de retórica, tem um jogo de, vamos dizer, de palavras dos presidentes, que é isso que nós estamos assistindo e acho que é normal do jogo da política. Certo, né? Quer dizer, imagina vem um presidente de outro país e fala para você, não, a forma como você está encaminhando o processo XYZ está errado, a forma como você está fazendo, e o país vai ficar quieto, se retrair, eu acho que não, certo? Então tem uma retórica, a questão é por trás o que você consegue fazer. Você vê que o governo tentou negociar pelo caminho certo, ele foi com o secretário de Estado americano, o secretário do Tesouro, que é o correspondente ao Ministério da Fazenda nosso, tentar negociar. O que aconteceu? Justamente teve um deputado que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que foi lá e tentou, né, travar essa conversa. Segundo as informações de bastidor. Exato. Não temos certeza justamente se foi isso, mas é o que pelo menos está aparecendo, né, no noticiário. Mas o governo fez certo. Eu acho que, nesse momento, a diplomacia brasileira tem que assumir um papel crucial, que é negociar, abrir as negociações com os Estados Unidos, enquanto o presidente faz o discurso dele. Eu acho que isso é uma questão, como eu falei, retórica, e, ao mesmo tempo, buscar outros mercados. Tá certo? Quer dizer, a gente tem que ser muito pragmático do ponto de vista da negociação. E aí, eu acho que não é o presidente que tem esse papel, ele deveria, logicamente, tentar negociar, tudo mais, mas vocês imaginam o nosso presidente Lula sentando lá na cadeira do lado com o presidente Trump. O que ia acontecer? O Trump ia tentar submeter ele, provavelmente, a algum... Não, mas inicialmente ele chegou a sinalizar que poderia exato. Conversar com Donald Trump. Daí, dias depois, ele disse, não farei isso porque não vou me humilhar. Fica talvez uma estratégia de vai e volta. Talvez alguém orienta de uma maneira, ele reflete, volta atrás. Enfim. Isso é característico do Lula, né? Tá certo, presidente Lula. Quer dizer, essa ambiguidade, essa coisa, vai aqui, depois volta. Então, isso é uma característica dele que eu acho que é um problema. Eu acho que, no geral, né? Tá certo? Não é só nesse caso. Ele é muito ambíguo e não toma decisões muitas vezes claras, tal. Ele fica jogando de um lado e do outro, e aí ele perde muitas vezes o momento de fazer as coisas. Isso eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que o que é importante é, por trás da diplomacia, atuar de forma pragmática e tentar negociar e buscar outros mercados. Não é fácil buscar outros mercados. Esse é o próximo tópico, inclusive, que eu quero debater. Só vou pedir para o professor Ricardo tratar dessa questão, só para a gente encerrar
essa reflexão sobre o posicionamento do Brasil, especialmente no que tange o discurso adotado pelo presidente da República, porque há quem defenda que o presidente deveria ficar quieto, ignorar talvez as provocações das lideranças norte-americanas e seguir pelo caminho da tecnicidade. Nem sempre é possível. Tenho visto muitas declarações do presidente que podem, inclusive, ser interpretadas como um acirramento, né? Ele está esticando mais a corda. Como você avalia o posicionamento dele, Ricardo? Bom, primeiro a fala do Haddad agora, ela é verdadeira, né? Tudo que ele falou ali é o Brasil mesmo, né? Aqui as instituições funcionam, ninguém persegue ninguém, né? Se a pessoa for condenada, ela tem direito a espernear, né? Isso aí está previsto nos códigos aí, né? Que são seguidos pelos meus colegas advogados, né? Mas nós não temos aqui nenhum tipo de perseguição, as pessoas falam o que elas querem e elas arcam com as consequências dos seus atos, né? Então, acho que o que o ministro da Fazenda colocou, do ponto de vista político, é a plena verdade de uma democracia que tem as suas instituições funcionando corretamente. Agora, o político, ele é diferente da gente, Daniel. O político, ele faz o show dele, né? Tá certo? E o Lula está surfando numa onda que está melhorando a popularidade dele, né? Quer dizer, no meio do caminho apareceu um Trump, né? E aí o Trump ajudou a melhorar a popularidade do Lula, que vinha em queda, quer dizer, parou de cair e em alguns casos subiu, né? Então ele vai surfar nessa onda o tempo todo. Mas o Lula é um político experiente, né? E acho que os políticos têm que ser cobrados, Daniel. Por exemplo, por que o governador do estado de São Paulo botou o bonezinho e disse grande dia quando o Trump tomou posse? Se São Paulo, por exemplo, vai ser o estado mais prejudicado pelo tarifaço do Trump. Então, os políticos devem ser cobrados pelas suas atitudes. Mas o tempo e o discurso político deles é diferente do nosso. Chamar político de oportunista é pleonasmo, né? Enfim, político é naturalmente oportunista. Então, acho que o que o presidente da República está fazendo nesse momento é surfar nessa onda. Mas como político experiente, ele certamente vai fazer e vai seguir o conselho do professor Nelson e entregar para a diplomacia, que é realmente quem deve cuidar disso, tá certo? Pois é, professor Nelson Marconi, por 2 ou 3 oportunidades, mencionou a necessidade do governo brasileiro ou de alguns segmentos da nossa economia explorarem novos mercados. E há uma ideia, né? A gente que tem acompanhado o anúncio do tarifaço e as repercussões, os representantes dos setores, há uma ideia de que é muito fácil você redirecionar uma exportação que estava prevista para ser despachada para os Estados Unidos. Não é tão fácil assim, não é passar a mão no telefone, falar com alguma liderança, o navio não está mais indo para os Estados Unidos, agora vai para o seu país. Não é assim, né? Muitas vezes há um pagamento antecipado ou aquela produção atende à legislação daquele país, enfim, tem uma série de desafios para você conseguir alterar esse mecanismo. Mas eu tenho observado muitos apontamentos, reflexões sobre oportunidades criadas pelo tarifaço no que tange à exploração de novos mercados. Queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, de que oportunidades são essas que as pessoas falam. Na verdade, aquilo que a gente falou um pouco no começo, né, da nossa conversa aqui, o Brasil já deveria estar fazendo isso há muito tempo, né? Então, infelizmente, a gente teve que chegar numa situação dessa para o governo pensar numa política de, vamos dizer, de apoio maior ao comércio exterior e essa busca, né, essa tentativa de conquistar novos mercados. As oportunidades são, quer dizer, você tem um mercado para os Estados Unidos muito grande de manufaturados hoje, quer dizer, os Estados Unidos, na verdade, era o principal mercado nosso de manufaturados, não é o principal mercado das exportações, porque tem a China que compra muitos produtos primários nossos, mas de manufaturados é um mercado muito importante. O que as empresas fazem, né? De um dia para o outro, elas não vão conseguir falar, olha, eu não vou vender mais aqui, vou vender em outro lugar, como você falou, passa a mão no telefone, coisa parecida, porque o mercado mundial é uma briga de foice, né? Certo? Você tem padrões de produção, você tem um tipo de produto, estandarização que a gente fala, quer dizer, a padronização, você tem legislação, você tem que tentar conquistar um outro mercado, não é uma coisa simples, certo? Mas a oportunidade eu acho, né? Primeiro, né?
qualquer país, ele vai exportar fortemente para onde? Dentro da sua região. Se a gente olha dentro da Ásia, né, aonde que eles exportam muito para vários países, a China, tirando a China, que é um trader absurdo, né, tá certo? Mas os outros países da região, eles têm um comércio muito forte intra-regional. Então, seria importante o Brasil tentar fortalecer esse comércio. Lógico que não são todos os países que vão ter renda para comprar os nossos produtos aqui na América Latina, tal, tudo mais. Tem que fortalecer os BRICS, e os BRICS até hoje não são ainda um grande mercado, digamos, para o Brasil, né? Muito mais uma questão política, né? Tá certo, do que o mercado, mas seria um momento, talvez, de buscar essas possibilidades, né? Ver também outros países, né? Tá certo, que estão, de certa forma, foram taxados pelos Estados Unidos e estão taxando produtos americanos em contrapartida, de alguma forma, né? E tentar ir atrás desses mercados. Quer dizer, a oportunidade... A briga vai ser muito grande no mercado mundial, porque os Estados Unidos está taxando mais ou menos, mas está taxando quase todo mundo. Então vai ter uma reacomodação desse mercado, né? Diminuindo um pouco o comércio com os Estados Unidos. É aí que o Brasil pode tentar entrar. Mas para entrar é uma briga de foice. Então ele precisa fazer muitas medidas na área de comércio exterior para conseguir, vamos dizer, ter uma posição favorável nessa negociação. Então precisa ter uma política de apoio à inovação, precisa ter uma taxa de câmbio relativamente estável em termos reais, precisa ter um crédito mais barato para as empresas, tem que ter uma estrutura tributária melhor, tem que ter isso, buscar o governo tem que ter uma rede de apoio para buscar novos mercados junto com os empresários. Quer dizer, não é uma estratégia simples, é um programa de governo que tem que estar dentro da presidência, da Casa Civil. Não é um programinha, não é que seja isso, mas não pode ser um programinha lá no Ministério da Indústria. Tá certo, isso aqui é um programa dentro de 500 outros programas nossos. Não, é uma prioridade de governo. Tá tarde, como a gente comentou aqui, para o governo pensar nisso, né? Mas pode começar. Deveria ter feito isso no começo do governo, em governos anteriores. Tem uma preocupação muito maior com a conquista de outros mercados. Você não pode, do ponto de vista do comércio, depender de um mercado só, né? A gente não depende só dos Estados Unidos, mas você tem que diversificar. Essa é a coisa. É isso. Você, professor Ricardo, como intensificar esse trabalho de prospecção de novos mercados? Isso não passa só pelo governo federal, né? Porque seria necessário, seria muito importante que os próprios setores e também os governos estaduais pudessem ajudar nessa força-tarefa, não? E infelizmente nesse momento, porque eu vejo duas situações, né? Dá para a gente direcionar um pouco para o mercado interno alguns produtos, né? Tanto que a gente tem até alguns estudos aí mostrando que talvez a tarifa do Trump seja desinflacionária aqui no Brasil, né? Quer dizer, então se a gente juntar câmbio baixando com a oferta, né, de alguns produtos internamente, pode ser que nós tenhamos realmente a inflação bem comportada aí nos próximos... Mitiga o prejuízo, né? Porque naturalmente o redirecionamento para o mercado interno, o produtor ou a empresa em questão acaba tendo de abrir mão de uma margem. Exatamente, seria digamos assim, seria uma saída, né, vamos assim dizer. Enfim, então acho que até existe a possibilidade de absorção. Aliás, dentro do programa existe essa possibilidade até de compras do governo aí para hospitais, escolas e tudo mais, de algum tipo de produto, né? Agora, do ponto de vista de mercados, né, eu estava refletindo aqui, enquanto o professor Marconi falava, eu estava tentando pensar se eu conseguia ver alguma coisa de positiva no governo Collor, né? E eu acho que sim, Daniel, que foi a abertura econômica, né? Quer dizer, se é uma coisa que o governo Collor conseguiu fazer e colocar na pauta, foi a abertura econômica. Uma abertura totalmente atabalhoada, né, naquele momento. Quantas marcas de carro nós tínhamos antes do Collor? Exato. Mas ele colocou na agenda, né? Eu achei privatização, né, de alguns setores, redução do Estado, onde o Estado era absolutamente ineficiente, né? Então, acho que esse é um legado que o governo Collor deixou e que depois foi ampliado aí pelo governo Itamar e pelo governo Fernando Henrique, né? Abertura da economia e tudo mais. Então, eu estava pensando exatamente nisso, né? Nesses últimos 20 anos, nós reduzimos muito a nossa dependência do mercado americano. Mas não é fácil, né? Eu acho que mais do que uma política de governo, nós temos que ter uma política de Estado, né? Mais ou menos como fez Coreia do Sul, como fizeram os tigres asiáticos, né? Porque lá o foco era o seguinte, o Daniel,
o foco, aquilo que o professor Marconi mencionou em relação à China, a Coreia fez muito fortemente isso. A Coreia fazia o quê? A Coreia apoiava o setor, né? O setor tinha que agregar valor e focar no setor externo, né? Quer dizer, foi assim que você criou os grandes grupos. E chegava um determinado momento que, assim, o governo literalmente desmamava o setor, tá certo? E aí o setor ou caminhava com as suas próprias pernas ou desaparecia. Várias empresas na Coreia do Sul desapareceram e tal. E na China é muito parecido esse aspecto, só que com uma centralização do Estado muito maior do que era na Coreia do Sul, né? E aqui no Brasil, nós abandonamos um pouco isso, né? Quer dizer, até que com o governo Lula temos que fazer um pouco de justiça, até que se está pensando um pouco mais aí numa política industrial, enfim, se fala sobre isso, mas isso ficou totalmente abandonado nos últimos 10 anos, né? Durante o governo Lula, pelo menos, a gente voltou a discutir isso, né? Por quê? Porque você precisa ter uma política industrial forte exatamente para que você tenha capacidade de abrir outros mercados para que os produtos brasileiros efetivamente possam ser direcionados para outros países, reduzindo ainda mais a dependência que nós temos da economia norte-americana. Hoje, mais ou menos, eu estava levantando esse dado antes de vir para cá, o Daniel, hoje nós canalizamos aproximadamente uns 15%, né, professor, para o mercado americano, né? Sim. Quer dizer, a gente, há 20 anos atrás, isso era 30%, era o dobro, né? Então a gente já conseguiu, de alguma maneira, descentralizar isso. Mas a ideia é que a gente tenha realmente outros mercados que possam, numa situação como essa. E uma última coisa, Daniel. Pois não. Seria um sonho aí, né? Mas acho muito difícil isso acontecer. Se houvesse uma orquestração dos países que foram sobretaxados pelos Estados Unidos para juntos enfrentarem a economia norte-americana, pode ser que o Trump realmente recuasse. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque no fundo, cada um procura resolver o seu problema, e quando resolve o seu problema, o outro que resolva os seus próprios problemas. Então, é uma pena que nós não podemos ter uma orquestração, por exemplo, Brasil, Coreia, com Índia, enfim, é uma pena que isso não possa acontecer, porque esse aí seria um cenário realmente que colocaria esses países em pé de igualdade com os Estados Unidos. Pois é, a última parte do nosso programa, 2 pontos ainda para tratarmos com os nossos convidados: situação fiscal e a previsão de gastos fora da meta fiscal. Bom, professor Marconi, plano de socorro ao tarifaço, segundo muitos analistas, atende minimamente aos anseios dos representantes dos setores. E também há quem entenda que os custos relacionados a esse programa são relativamente moderados, se nós puxarmos pela memória também em outros momentos mais delicados da nossa economia. Só que, justamente, fala-se em gastos fora da meta fiscal na ordem de quase 10 bilhões de reais. E aí fica claro, né, que o governo não tem margem para lidar com situações extraordinárias, emergências, enfim. Há um problema sério em relação a isso. E quais são as consequências, quais podem ser as consequências de se abrir exceções com tanta frequência? A hora que você monta uma regra fiscal, um arcabouço fiscal e diz a regra é essa, é importante que você cumpra essa regra ao longo do tempo, né? Eu acho que o governo pecou lá no começo, quando ele montou a regra fiscal e deixou o que a gente chama de investimento público dentro da regra. Essa é a minha posição particular. Eu acho que investimento é lógico que é uma despesa, mas que gera muito receita, que vai melhorar a infraestrutura, vai melhorar a produtividade das empresas, tudo mais, né? Então, ele deveria excetuar isso e controlar estritamente o que a gente chama de gasto corrente, né? Não fez, e aí o que acontece? Ele precisa, nessa regra, correr atrás de receita o tempo inteiro para poder cobrir as suas despesas. Ok, lógico, tem que ter uma relação entre receita e despesa, mas da forma como ela está estruturada, né, o governo ou ele vai ter que cortar muita despesa, ou ele tem que aumentar as receitas para financiar isso que ele está fazendo. E aí ele está com a corda no pescoço, logicamente, porque a gente vê que a receita não é tudo que ele está conseguindo, a despesa, tem várias despesas que estão crescendo realmente de forma significativa, né? Algumas despesas correntes, tem a gente despesa com vários programas que estão subindo, mas a própria despesa com juros é sempre, bom lembrar, é muito elevada no Brasil. A gente tem a receita da Previdência caindo por causa da questão, todas as mudanças no mercado de trabalho, pejotização,
inflação, etc. Tem a despesa com a Previdência do outro lado e com as despesas sociais subindo, né, mudança de faixa etária. Então, nós vamos ter um problema fiscal sério. O governo não fez um ajuste fiscal consistente. Aí chega, tá certo, num momento desse, de emergência, como você falou, são 9,5 bi, como você falou, quase 10 bi, tirando o crédito, mas tudo bem, o crédito é empréstimo, né, tá certo? Mas o outro, que são os 10 bi, que é de, vamos dizer, de postergação, de recebimento de receita, tal, não sei o quê, ele não tem espaço para fazer isso. Quanto que é 10 bi do PIB? É dinheiro, logicamente, mas se você calcular em termos do PIB, tá certo, é 0,1% do PIB, é um valor baixo, quer dizer, ele não tem margem para fazer isso. Então, a situação fiscal do governo é complicada. Não fez o ajuste fiscal que devia ter feito lá no começo, equilibrando, pensando em receitas, pensando em despesas de uma forma mais consistente. Agora dá nisso, ele vai ficar... agora tem que tirar uma coisa daqui, uma coisa dali, mas isso do ponto de vista da credibilidade do regime é muito ruim.